Tem algo aqui, hein? Tem algo aqui, tem algo aqui. Eu me assustei, porque eu via no Bolsonaro. Ele estava de pijama. Eu vi esse homem, esse médico, cirurgião Dr. Macedo, e vi a mão de Deus. Olha só, meu pai do céu. Se pudesse dar o zoom. Olha, eu sentindo a presença aqui de Deus. Alai, vosso miléria vassa. E eu vi as mãos de Deus tocando na mão direita do Dr. Macedo, cirurgião. Chame o Dr. Macedo. Chame o Dr. Macedo de imediato. Assim diz o Senhor. Eu vi demônios. Que esses anjos caídos que estão sobre Brasília, sobre o Brasil, anjos do mal batiam um com o outro. E o Senhor dizia: filho, eu, Senhor, irei fazer que representam pessoas, mas se destruam entre si, se destruam entre si, se destruam entre si. E o que vocês vão ver a partir de hoje, no máximo 44 dias de hoje, o que vocês vão ver a partir de hoje é esses anjos, que são pessoas má, vão se destruir, só para que o Brasil saiba que eu sou Deus. Aí Deus diz: colocarei uma confusão no meio deles. O mal irá se destruir entre si. Todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na noite deste sábado, 13 de setembro de 2025, traz mais uma grande palavra profética para a nação brasileira. O apóstolo diz que Deus manda a família de Bolsonaro chamar o primeiro doutor que fez as primeiras cirurgias do presidente Bolsonaro, pois Deus ungiu a sua mão direita. O apóstolo diz também que viu anjos caídos sobre o território nacional brasileiro e que estes anjos significam pessoas que atuam contra o bem na nação e que muitas coisas irá acontecer dentro de 44 dias. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito relevante, então já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para quando postarmos mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo da plataforma reconheça que este vídeo é de grande relevância e distribua para mais pessoas, fazendo assim uma grande e poderosa corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra profética relatada pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. São 22h44 minutos, 22 horas e 44 minutos, dia 13 de 9 de 2025. Menino, hoje é 13. E eu não estava nem me tocando que hoje era 13. 13 de 9 de 2025. Haverá algo da parte de Deus aqui no dia 13 de 9 de 2025. E eu não estava me atentando que hoje era 13. 13 de 9 de 2025. São 22h44. 22h44, tudo pá, tudo fala. 22, pá, 44, pá. 13 do 9, ímpar. De 2025, ímpar. Olha, 22h44. 22 pá, 44 pá, 13 ímpar, 9 ímpar e 25 ímpar. Tem algo aqui, hein? Tem algo aqui, tem algo aqui. Ai, Jesus. 22h44, pá. 22 pá, 44 pá, 13 ímpar do 9 ímpar, 25 ímpar. O que vocês têm aí? O que é que vocês observam? Aqui tem algo sobrenatural, extraordinário hoje para acontecer aqui nessa live. Algo sobrenatural e extraordinário para acontecer nessa live. 22 pá, 44 pá, 13 ímpar, 9 ímpar, 25 ímpar. Tudo fala. Eu irei contar agora algo muito, mas muito forte. Eu vi há uma semana antes da data de hoje, 13 de 9 de 2025, agora são 23h06, 23 horas e 6, né? Umas semanas antes dessa data, eu comecei a me preocupar com Carlos Bolsonaro, e você viu eu diversas vezes no grupo, pedindo oração por eles. São 26 estados, mais o Distrito Federal. A gente entra em contato e diga assim: olha, ore por ele. A nossa arma é a nossa fé, é a nossa oração, né? É a Bíblia.
E na madrugada eu fiquei pedindo oração por Bolsonaro. Eu vi o médico, né? Eu não sei como é o nome do médico que operou ele por último. Eu não sei como é o nome do médico que operou o presidente Bolsonaro por último. E eu vi o outro médico, aquele que operou o Bolsonaro umas 3 ou foi 4 vezes. Parece que o médico, o que operou primeiro, foi o médico que foi usado por Deus, com a mão dele, na Santa Casa lá, para poder operar a primeira vez, se não me salva a memória, tá? Se não me salva a memória. E eu vi esse último, o último médico, o primeiro que operou ele uma vez, e eu não sei se operou ele 2 ou foi 3 vezes, não sei, tá? E eu via ele, o médico anterior a esse último que operou agora. E eu vi a mão de Deus sobre esse médico. Eu vi a mão de Deus sobre esse médico. E a mão de Deus descia e pegava na mão desse médico que operou Bolsonaro 2 ou foi 3 vezes, ou foi 4, não sei. E a mão de Deus tocava na mão do médico. Eu não sei nem onde vai chegar essa live. Porque tá difícil, né? Mas a mão de Deus tocava na mão direita. Na mão direita do médico que operou Bolsonaro 3 ou foi 4 vezes. Depois, foi a pedido, não sei se foi da senhora Michele Bolsonaro, a primeira-dama, que trocasse o médico. E ele foi levado para o hospital aí em Brasília. Foi aí que eu tive a visão. Nessa mesma hora que eu vi isso, eu me assustei, porque eu vi bem perto, e não tinha como não assustar. Lembra daquele anjo que apareceu para mim nos sonhos, 2 ou foi 3 vezes? E ele era muito grande. Era um anjo, vocês lembram disso, que eu dizia um anjo muito grande, que veio com uma missão, né, de resgatar ali Bolsonaro. Naquele sonho, eu me lembro muito bem. Era um anjo de Deus muito grande. Era sonho? Era sonho. Eu só sou um contador de sonhos. Se ele acontece, não sei, julgue quem quiser julgar. Eu tenho, José era dotado em sonhos. Ele tinha um ministério de sonhos, né? E aí eu vi novamente o anjo, eu tomei um susto. Eu digo, olha, não tem mais nem possibilidade. O anjo ficava de pé o anjo. E eu via no Bolsonaro. Ele estava de pijama, como tivesse de pijama, branco, né? E estava deitado. Assim como se ele estivesse dormindo. Alguém botou o doutor Macedo, foi isso? Quem botou o doutor Macedo? Eu vi esse homem, esse médico, cirurgião doutor Macedo, e vi a mão de Deus. Olha só, meu pai do céu. Se alguém... se pudesse dar o zoom. Olha, eu sentindo a presença aqui de Deus. Olha isso aqui. Se eu pudesse dar um zoom, meu Deus. Alai vosso menebia vassa. Deco menebio voia suia que menebio loias. Estou sentindo a presença de Deus, Jesus. Estou sentindo a presença. Doutor Macedo, cirurgião. E eu vi a mão do doutor Macedo, cirurgião. E eu vi as mãos de Deus tocando na mão direita do doutor Macedo, cirurgião. A mão de Deus tocando na mão direita do doutor Macedo. E Deus segurava na mão dele. Chame o doutor Macedo. Chame o doutor Macedo. Chame o doutor Macedo, porque o Senhor toquei na mão dele e ungi a mão dele direita. E o Senhor dizia, Reginaldo, diga para todos o que te ouvem, talvez assim chegue para alguém, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, eu não sei, diga, Reginaldo,
que eu, o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ungi a mão direita de Dr. Macedo. Elebe, Pai, Jesus, que é isso? Elebe, eu vou, eu sou, minha vaz. Eu vou, eu sou, de bebe, eu estou. Nibio com na raiva, sob a coube, vai, é Jesus, da lébia, passo. Ai, que coisa, Jesus. Ai, que coisa, Jesus. Chamem o doutor Macedo. Ela é vassuia. De imediato. Do coube, vai, é sob. Chame o doutor Macedo de imediato. Assim diz o Senhor. Não precisa, se assim não quiseres, nem dispensar o outro médico, mas chame o doutor Macedo, pois eu, o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ungi a mão direita do doutor Macedo. Meu Deus do céu, que é isso? Que é isso, Senhor? Então, o doutor Macedo é o homem que operou Bolsonaro quando ele estava na Santa Casa de Misericórdia, quando, naquele dia fatídico, ele leva aquela facada. Deus ungiu a mão direita. E Deus está dizendo, a direita. E Deus manda dizer, diga que é a direita. Diga que é a mão direita do doutor Macedo que eu ungi. Chame o doutor Macedo correndo. Correndo. Agora, 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 agora. São 23 horas e 17 minutos do dia 9 do 9, no dia 13 do 9 de 2025. 23 e 17 no dia 13 do 9 de 2025. Chame, doutor Macedo. Estou sentindo a presença aqui. Muito forte, meu Deus. Eu não comecei ainda, gente. Eu só estou no começo da revelação. Com o doutor Macedo tem coisa grande ainda. Tem coisa grande ainda. Você vai deixar o seu linkzinho, tá? Que é a tua curtidazinha. Eu tô sentindo aqui no meu ouvido um zunido. Um zunido grande no meu ouvido, Pai. Tá. Existem muitas vozes no mundo, mas todas elas, nenhuma conseguir sem significado. Você acha mesmo que Deus não vai ouvir? Deus está falando, meu Pai. Gritando o nome do doutor Macedo, que é isso, meu Deus? Quem é esse homem? Quem é esse doutor Macedo? Gritando o nome do doutor Macedo aqui no meu ouvido. Tá gritando o nome do doutor Macedo aqui no meu ouvido. E eu vi também, gente, meu Deus, eu sentindo algo aqui. Jesus me dá condição para terminar essa live até o final, Jesus. Me dá condição. Eu vi também, gente. Eu vi também Deus como se tivesse assentado no seu alto sublime trono, porque não dava para ver, era uma luz gigante, mas era um ser espiritual que tem como Deus, iluminado, que não conseguia nem olhar para ele, e abaixo dele, alguns quilômetros, eu vi como anjos descendo dispersos nos ares, e muito mais baixo mesmo, mas muito baixo, já quase chegando na terra, uns 900 a 1000 metros de altitude, 900 a 1000 metros de altitude. Eu vi uma coisa que eu não esperava que eu fosse ver para poder dizer aqui, para poder dizer. E eu vi algo. Grava tudo isso que eu estou dizendo agora, porque é importantíssimo. Grava, talvez isso aqui vire até uma série de Netflix amanhã. Aí vão pegar todas as revelações, vão dar uma olhada, vão dar uma estudada e vai dizer, verdadeiramente, a boca de Deus falou na boca deste homem. Verdadeiramente, a boca de Deus falou na boca desse homem. Olha, e quando eu nunca pensava que eu fosse vir aqui para falar sobre 900 metros e 1000 metros de altura, eu vi. O Senhor disse, olha, Reginaldo, eu vi demônios. Eu vou repetir, eu vi demônios. Eu vou repetir mais uma vez, eu vi demônios. Deixa o teu likezinho, deixa a tua curtida, bora. 1000 pessoas juntas agora curtindo, 1000 curtindo, 1000, vai, é só curtir, vai. Eu vi demônios. E os anjos de Deus que estavam numa região celestial, não sei, como se fosse terceiro céu, estava uma região celestial, o Senhor estava acima.
Eu vi os anjos de Deus e o Senhor disse: Reginaldo, os anjos de Deus não passam daqui. Eles estão olhando para milhões e milhões de quilômetros daqui. O que você está vendo, 900 metros, 1000 metros sobre o território nacional brasileiro, sobre Brasília. E esses são demônios, são anjos caídos. E eu via muitos anjos de um lado, eram milhões e milhões que não conseguiam de um lado, como se fosse assim, 800 milhões de morcegos, sendo dividido 400 milhões de morcegos de um lado, 400 milhões de morcegos do outro. Mas eu vi como demônios, entende? Anjos caídos. E escute bem, aí o Senhor diz: diga com detalhes, que esses anjos caídos que estão sobre Brasília, sobre o Brasil, são pessoas má, são pessoas muito ruins. Agora veja o que eu vou fazer com os 400, era mais ou menos isso, que não dá para contar, 400 mil anjos com os outros 400 mil anjos. Eles vinham com a velocidade de mais de 1.200 quilômetros por hora, e eles batiam com o ímpeto de muita força. Eles batiam os anjos caídos com os outros anjos caídos, do mal, anjos do mal. Anjos do mal batiam um com o outro. E eu dizia: Deus, o que é isso? E o Senhor dizia: filho, eu, Senhor, irei fazer que esses demônios, esses anjos maus, que representam pessoas más, se destruam entre si, se destruam entre si, se destruam entre si. E o que vocês vão ver a partir de hoje? O que vocês vão ver a partir de hoje? No máximo 44 dias, de hoje até esses últimos 44 dias, o que vocês vão ver a partir de hoje é esses anjos, que são pessoas má, vão se destruir. E os anjos de Deus, ele dizia assim: os meus anjos nem lutar mais vão, porque quando eu quero eu dou ordem, e eu dei ordem, posteridade e principado se destruam, só para que o Brasil saiba que eu sou Deus. Ai, lepiofou e recebe a face. Ai, decou e a folha sob a face. Você já imaginou, você já parou para ver, parou para pensar? Os anjos de Deus parados assim. E o comando de Deus diz assim: anjos malignos, que são pessoas ruins, se destruam entre si. Aí Deus diz: colocarei uma confusão no meio deles. Colocarei uma confusão no meio desses anjos caídos. E eles irão se destruir entre si. O mal irá se destruir entre si. Eu vou repetir 2 vezes. O mal irá se destruir entre si. Eu vou repetir de novo. O mal irá se destruir entre si. Só para saber que Deus é Deus. Que Deus é Deus. E o Brasil, e esses anjos caídos, esses demônios, essas pessoas que representam o mal, irão ser abandonados por aqueles que juraram proteção. Deus vai mostrar. Jesus, vai acontecer algo aqui. Com o mal que prevalece, com os demônios caídos. Será notório. Os anjos do Senhor, nessas 24 horas, irá fazer aquilo que tem que fazer. Os anjos do Senhor, nessas 24 horas, são 23 horas e 33 minutos. 23 e 33 do dia 13 de 9 de 2025. Nessas 24 horas, Senhor, Deus, faz o que tu queres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa
Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.